À luz de Ezequiel, capítulo 36, versos 26 e 27, nós vamos pensar sobre o tema Um Novo Coração, uma cirurgia que só Deus pode fazer. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Que o Senhor nos abençoe. 3 de dezembro de 1967, foi feito o primeiro transplante de coração humano. O Dr. Christian Bernard alcançou notoriedade por esse feito, que aconteceu na cidade de Cape Town, na África do Sul. A partir de então, milhares de pessoas que estavam condenadas à morte foram salvas por esse avanço da medicina, a possibilidade de transplantar o coração humano. Muitas pessoas com problemas cardíacos, portanto, foram beneficiadas por essa técnica de transplante. A passagem que nós lemos do profeta Ezequiel contém uma denúncia e uma promessa que tem relação com o que eu acabei de dizer aos irmãos. A denúncia, se você observar o contexto dessa palavra do profeta, é basicamente o seguinte: o homem, por natureza, tem um coração de pedra. É bem verdade que essa é uma figura de linguagem, uma metáfora, que é usada para denunciar a rebeldia humana, a falta de vida. O homem, por natureza, é rebelde contra o seu Criador e não tem vida. Essa condição é um tipo de enfermidade para a qual nenhuma técnica humana pode curar. Por mais avançada que esteja a ciência médica, ainda que os recursos científicos se multipliquem, não podem tratar o coração humano, do ponto de vista espiritual. O pecado, de fato, é a maior enfermidade do coração humano. Eu diria que o pecado do coração é o coração do pecado. Tudo reside na condição interna. Razão pela qual Tiago, irmão do Senhor, faz a seguinte pergunta: de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vós? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Tiago apontando de modo muito claro que o problema não está fora do homem, mas dentro dele. O problema, ao contrário do que alguns fiéis do darwinismo social sugerem, a humanidade não está se desenvolvendo, ela está, na verdade, se degenerando. E nas primeiras palavras, nas primeiras páginas do livro de Gênesis, depois da queda, o cenário é sombrio, porque lá no capítulo 6 é dito assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era mau todo desígnio humano, todo desígnio do seu coração. E desde como se afastou de Deus, ele sofre, portanto, as consequências de sua própria loucura. A Roquemar, a sabedoria hebraica, aponta o pecado como uma insanidade, como uma perturbação moral espiritual. De modo que o problema da humanidade não é externo, é interno, não vem de fora, vem de dentro. E Jesus Cristo, nosso Salvador bendito, ele sintetiza toda essa teologia das Escrituras quando ele afirma assim lá no Evangelho segundo Mateus: porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. A nossa sociedade, ela não tolera a palavra de Deus porque ela está nessa condição que o profeta descreve. Morta em seus delitos e pecados, com coração endurecido, refratária, alienada de Deus e, por vezes, hostil, abertamente hostil ao Evangelho. E as pessoas hostilizam, zombam, questionam, criticam e desprezam as Escrituras Sagradas. No entanto, é justamente pela falta de compreensão da doutrina bíblica da queda que o homem está tateando, buscando meios em si mesmos para resolver o problema do coração, que é insolúvel à parte do Criador. Tratar os sintomas sem considerar a causa da enfermidade é um grande erro, é ignorância espiritual.
E o pecado é considerado uma doença na alma. O pecado é um mal moral. E como doença, o pecado tem fundamentalmente 3 características. Primeiro, é uma doença hereditária. Todo homem, todo ser humano já nasce nessa condição, é inata. O diagnóstico bíblico está lá em Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Nós somos filhos de Adão, nós somos herdeiros da culpa e da condenação. Mesmo uma criança recém-nascida, que não fez nenhuma escolha ainda, ela já está nesta condição, porque não é ou não diz respeito ao que se faz ou deixa de fazer, é um estado no qual todo homem nasce, é hereditário. Não há depois de Adão nenhum justo, nenhum sequer, é o que a Bíblia afirma. É uma doença mortal, porque nascemos espiritualmente mortos. Não precisa ser feito nada para morrer espiritualmente, pois é uma condição inata. Esse estado se evidencia nos pecados praticados. E há um princípio genebrino que diz assim: não somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Portanto, há uma relação de causa e efeito. Mesmo uma criança, na mais tenra infância, ela é capaz de atitudes tão estranhas aos seus pais, tão chocantes. Por quê? Não é porque ela aprendeu apenas. É porque há uma inclinação herdada. E essa inclinação para o pecado ela é mortal, porque o salário do pecado é a morte. Tiago diz, então, dessa dinâmica que a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Mas o pecado praticado é o resultado do pecado herdado, da condição. E, portanto, o pecado também é uma doença universal. Paulo diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O diagnóstico é de pandemia moral e espiritual global. Não há um justo, nenhum sequer, não há quem busque a Deus, não há quem entenda. Todos se desviaram, todos a uma se fizeram inúteis. E as melhores obras dos homens, conquanto boas do ponto de vista horizontal, não são suficientes para reconciliá-lo com o seu Criador. Nós batistas herdamos boas tradições, uma herança teológica maravilhosa. Uma delas, a Confissão de Fé de New Hampshire, escrita no início do século XIX, traduzida pelos missionários pioneiros que aqui chegaram, Zachary Clay Taylor. E no artigo 3, que trata da queda do homem, há um resumo do que essa doutrina nos ensina, tão importante para entender a doutrina da salvação. Há muitos cristãos com mentalidade pagã, porque ainda não entendeu a condição do homem sem Deus, a condição do homem pós-queda. E o artigo 3 diz assim: cremos que o homem foi criado em santidade, sob a lei de seu Criador, mas, por voluntária transgressão, caiu de tal estado santo e feliz. Em consequência disso, toda a humanidade é agora pecadora, não por coação, mas por escolha, sendo por natureza carente de santidade exigida pela lei de Deus, inclinado de fato para o mal, e, portanto, sob a justa condenação, a eterna ruína, sem defesa e sem desculpa. Está aqui um retrato 3x4, um resumo, uma sinopse da condição do homem. Foi criado em santidade, foi criado numa condição de felicidade, criado por Deus e para Deus, mas voluntariamente escolheu desobedecer a Deus e, buscando uma liberdade falsa, escravizou a si mesmo e aos seus descendentes, porque o homem só é livre como um peixe na água, debaixo do senhorio de seu Senhor. Quando o homem tenta libertar-se do senhorio de Deus, o que ele encontra é escravidão. Foi o que aconteceu com Adão. De modo que todo homem nasce nessa condição de coração de pedra, endurecido, indisposto a adorar a Deus, a amá-lo, a devotar a Ele a sua vida. Por isso o profeta Isaías, com muita propriedade, diz: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem
o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Em outras palavras, o pecado é esta barreira que se interpõe entre o homem e o seu Criador. Todos os homens nascem nessa condição de alienação, de separação, e por conta disso não há paz, não há alegria, não há contentamento, não há vida, não há sentido. E na ânsia de tapar esse vazio existencial, o homem lança a mão de coisas boas, inclusive, mas não podem em si mesmas ocupar o lugar de Deus. O homem não pode ser reconciliado pelos seus caminhos, exceto o caminho de Deus, que é o próprio Cristo. O pecado separou Adão e Eva de Deus e todos os seus descendentes. O homem, portanto, está separado de Deus. Essa é a denúncia que é feita nessa passagem. Mas o profeta Ezequiel apresenta aqui uma promessa, e a razão pela qual nós estamos aqui, o motivo pelo qual fomos testemunhas de batismo nesta manhã, é porque essa promessa se cumpriu. Deus, em sua infinita misericórdia, fez a promessa, uma promessa graciosa. Ele prometeu dar ao seu povo um novo coração. E a linguagem usada por Ezequiel, coração de pedra, coração de carne, é uma referência à natureza espiritual do homem. O homem nasce com um coração de pedra, mas Deus dá a ele um novo coração. E essa é a maior necessidade do homem, passar por uma cirurgia que só Deus pode fazer. Percebam? Tente imaginar. Um homem experiente, não era mais um garoto, um homem que conhecia profundamente a lei, um homem que tinha uma conduta moral e ética acima do padrão. Seu nome era Nicodemos. E ele ouviu falar de Jesus, o ensino de Jesus, as obras de Jesus. O evangelista João, o apóstolo, diz que ele procurou o Senhor, foi conversar com o Senhor. E naquele diálogo maravilhoso registrado no capítulo 3 do Evangelho segundo João, entre outras coisas, Jesus diz a João o seguinte: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Fazendo aqui uma paráfrase e uma conexão com o título da mensagem, em verdade, se alguém não passar pela cirurgia divina e receber um novo coração, não pode entrar no reino de Deus. O novo coração é essencial, é fundamental, razão pela qual Jesus disse: quem não nascer de novo não entra no reino. A regeneração é essencial. E aqui a gente vai usar essa linguagem da cirurgia. Deus removendo a natureza caída, o coração de pedra, dando um novo coração, uma nova vida. E aqui eu queria responder 5 perguntas sobre essa cirurgia, que pode nos ajudar a compreender essa preciosa doutrina do Evangelho. A primeira é basilar. O que é a cirurgia que Deus e só Deus pode fazer? O novo nascimento, o novo coração, a regeneração, é uma operação de Deus no coração humano que concede vida espiritual. Então, esse coração de pedra é uma metáfora para a condição de morte, de alienação, de indisposição, de fechamento, e inclusive de hostilidade ao Criador. Então, a Bíblia vai apresentar o homem como morto em seus delitos e pecados. Ele perdeu vida, ele agora está subjugado pelo poder do pecado, ele vive indisposto para Deus, impossibilitado de amá-lo. E quando Deus regenera o coração humano, ele dá uma nova disposição espiritual, que não é tangível, não é mensurável aos olhos humanos. É algo místico, interno, na alma. Não é uma nova alma que é criada. É uma disposição nova que acontece. Paulo chama isso de novo homem, novo coração, regeneração. E o novo nascimento não é uma cirurgia visível, é algo essencialmente espiritual. Por isso, nesse mesmo diálogo com Nicodemos, Jesus disse assim, veja a sabedoria de Jesus: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Ele usa a figura do vento, que está presente lá em Gênesis, o ruar,
de Deus, o Espírito de Deus, que é o agente dessa cirurgia. Percebam, nós ouvimos o som do vento, nós podemos observar o seu resultado, mas nós não podemos ver o vento. Assim é a regeneração do coração humano. Quem pode fazer uma radiografia do espírito dessas pessoas que foram batizadas? Ninguém. Fisicamente permanecem a mesma pessoa, mas é de natureza espiritual, é algo secreto que acontece uma única vez e de modo instantâneo. Ninguém está sendo regenerado, não é processual, gradativo. É uma cirurgia única, irrepetível, instantânea. Por isso, uma boa ilustração é quando Jesus cura um cego de nascença, um feito extraordinário, que era inclusive uma expectativa que havia em relação ao ministério do Messias. E quando aquele homem experimenta essa ação poderosa de Cristo sobre a sua vida, sobre o seu corpo, retratando o que Cristo também fez na sua alma, mudou a vida dele. As pessoas que tinham encontro com Jesus eram transformadas. Então, os fariseus, tentando sempre encontrar alguma brecha para pegar Jesus ou para intimidá-lo, chama aquele homem para uma entrevista, para um interrogatório, na verdade, e pergunta: como é que isso aconteceu? É impossível que você, porque ele era conhecido daquela comunidade, era um cego de nascença, cresceu naquela comunidade, todos sabiam que ele não enxergava absolutamente nada, e agora o homem estava enxergando. Percebam? E aqueles homens da lei, homens da religião, com um coração duro, sem a obra da regeneração, ao invés de glorificarem a Deus, estavam agora tentando criar um meio para criar obstáculos ao ministério de Jesus. E então, o homem diz assim, o homem que fora curado: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Isso não é possível, isso não é possível. Se a gente repetir essa experiência aqui, as pessoas não vão enxergar, isso é impossível. E continuaram, até que o homem disse algo que é o que todo cristão pode dizer quando perguntado sobre a sua salvação. Como é que aconteceu? Como aconteceu essa cirurgia no seu coração, se de fato você já nasceu de novo? E a resposta dele é ilustrativa. Uma coisa eu sei, convicção. Eu era cego e agora vejo. A mudança aconteceu, os fatos estão aí. Eu estava cego, eu era cego, agora eu vejo. Portanto, o cristão é alguém que pode dizer: eu estava morto, mas recebi nova vida. Eu estava cego, mas agora vejo. Eu estava perdido e fui encontrado. É a regeneração, o Senhor vindo ao nosso encontro. Portanto, todos os discípulos de Cristo podem dizer o mesmo. Não sabemos como essa cirurgia aconteceu. Inclusive, esse é um ponto de debate na história da teologia cristã. Há conversões súbitas, que o indivíduo pode, inclusive, identificar o dia, a hora e o momento da experiência, e há outras que são processuais, pessoas criadas na ambiência da igreja, que não conseguem identificar o dia e a hora, mas percebem: eu não sou mais a mesma pessoa, alguma coisa aconteceu, eu era cego e agora vejo. Portanto, o fato é, essa cirurgia é uma obra que o Senhor faz, é uma obra de natureza espiritual. Quem faz a cirurgia? Ainda há pouco eu disse, quero reiterar, o agente, o meio, é o Espírito Santo. É Ele quem opera e que dá ao homem um novo coração. Por isso, quando Jesus disse, nascido do Espírito, indica que é especialmente o Espírito Santo quem produz a regeneração. Existe uma dinâmica na salvação, há papéis entre os membros da Trindade. A nossa salvação é trinitária. O Pai, o Filho e o Espírito estão envolvidos na obra da redenção do seu povo. E compete ao Espírito aplicar, realizar a obra que Cristo consumou na cruz, obra esta que foi planejada pelo Pai desde a eternidade. Não desempenhamos papel ativo nessa cirurgia, mas sofremos, somos sujeitos de uma ação
e vemos os resultados. Isso está evidente, por exemplo, na carta de Paulo a Tito, quando ele diz assim: segundo a sua muita misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então Paulo está dizendo que é pela misericórdia que nós somos salvos, e ele usa essa linguagem, lavar, regenerar, mostrando que o Espírito Santo foi enviado com essa missão, de operar essa cirurgia. Inclusive o texto de Ezequiel fala sobre isso: porei o meu Espírito em vós. O Espírito Santo, que nos traz para o Senhor, que abre os nossos olhos, que muda o nosso coração, que está nesse processo de santificação na nossa vida, que é o penhor da nossa salvação, é o pagamento parcial, que garante o pagamento final. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Por isso Paulo diz que ele é o penhor, o sinal da obra de Deus em nossa vida. Então, um dos aspectos mais importantes da obra do Espírito diz respeito à salvação do povo de Deus. Consiste em aplicar os merecimentos de Cristo aos pecadores, capacitando-os a receber a graça da salvação. Lembram o que Paulo disse aos Coríntios? Ninguém, disse Paulo, ninguém pode dizer Jesus Cristo é Senhor, senão pelo Espírito Santo. A verdadeira confissão, a confissão que reflete a condição do novo coração, essa confissão sincera, verdadeira, autêntica, ela é o resultado e uma evidência de que o Espírito já operou ali. É impossível haver um convertido sequer, um único convertido sequer, sem que essa transformação aconteça pela obra do Espírito Santo. Nosso grande pregador, o Charles Spurgeon, o maior pregador batista da história, ele disse com muita propriedade que é mais fácil ensinar um leão a ser vegetariano do que converter um coração pelo esforço humano. Não faz parte da natureza de um leão comer alface. Não faz parte da natureza humana amar a Deus. A natureza foi corrompida. O homem não quer a Deus. Não é questão de inteligência, de acesso à educação, não é questão de contexto histórico, social. Todos os homens estão na mesma condição. Quem não está no Espírito, os homens que estão na carne, diz Paulo aos Romanos, não podem agradar a Deus. Portanto, é evidente que é necessário que haja essa intervenção do Espírito Santo. Há uma diferença entre regeneração e conversão. Nós, por vezes, trocamos essas nomenclaturas. A primeira, a regeneração é um ato de Deus, enquanto a conversão é um ato do homem. O novo nascimento é uma obra que o Espírito faz em nós. A conversão é aquilo que fazemos quando nos arrependemos e cremos em resposta ao chamamento de Deus. A regeneração é uma energia, é uma obra de uma única pessoa. É Deus que vem e muda o coração. Você pode colocar 2 brasas incandescentes sobre os olhos de um cadáver, ele não reage. Não há como reagir. Um morto no cemitério não decide voltar à vida. Está fora da sua competência. Para que o homem creia, para que o homem se arrependa, é preciso que haja esse fôlego de vida, esse chamamento. Lázaro, vem para fora. Essa obra primeira é de Deus. E quando o homem é regenerado, ele é habilitado a se arrepender e crer. Então a regeneração é obra de Deus, a conversão que é processual, ela acontece no primeiro momento e estamos sempre nos convertendo, deixando o pecado e dirigindo-nos a Deus. A regeneração é uma obra exclusiva do Espírito que é instantânea, completa. Portanto, quem faz essa obra é o Espírito Santo, o Deus que habita em nós. Os antigos diziam que o maior evangelista da história é o Espírito Santo. Ele é o responsável por todas as conversões genuínas da história. Foi o que Cristo disse: enviarei o meu Espírito, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então não é uma questão apenas cognitiva, não é porque você entendeu o sistema, não é porque você foi persuadido por uma pregação, é o Espírito, e a história está aí para testemunhar. Por vezes uma leitura bíblica simples, por vezes um testemunho simples, por vezes uma pregação simples. Deus usa os mais variados meios
mas é o Espírito que toca, que transforma, que regenera, que traz o homem para si. Pergunta: que instrumento é usado para fazer essa cirurgia? Resposta: a palavra de Deus é o bisturi do Espírito Santo. Deus mesmo, estabelecendo os fins, estabeleceu os meios. Como é que o Espírito infunde fé salvadora? Como é que o Espírito transforma o coração de pedra, tirando, removendo e colocando um novo coração? Usando esse bisturi, a palavra. Pedro diz assim no capítulo 1, fostes regenerados. Percebam toda a construção verbal, inclusive na língua portuguesa aponta isso claramente. Sofremos essa ação, fostes regenerados. Não de semente perecível, isso não tem a ver com o homem, mas imperecível, e aí vem a resposta, por meio da palavra, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. É a palavra de Deus. Inclusive a palavra é a espada do Espírito, esse bisturi do Espírito, que vai lá e remove a velha natureza, infunde uma nova natureza. Razão pela qual, na tradição protestante, com aquela obra extraordinária que eclodiu no século XVI, os púlpitos voltaram para o centro dos salões de reunião, para que a palavra tenha primazia, para que a palavra ocupe o centro, porque não é outra coisa senão a pregação do Evangelho que Deus usa para trazer homens da morte para a vida, das trevas para a luz. A palavra de fato é o bisturi de Deus. Tiago, irmão do Senhor, diz, segundo o seu querer, percebam, ele nos regenerou pela palavra da verdade, Tiago 1,18. Mais uma vez, há uma harmonia entre os autores do Novo Testamento, apontando claramente isso. Essa cirurgia é uma obra que Deus faz no coração humano, é de natureza espiritual. Quem opera é o Espírito e o instrumento que ele usa é a palavra. Palavra pregada, palavra anunciada, palavra verbalizada. Razão pela qual nós cristãos temos que dar testemunho do Evangelho, falar do Evangelho, porque é por meio do ouvir a palavra de Deus que a fé opera. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, diz o texto sagrado. Imagine um homem morto espiritualmente, ele não pode fazer nada para tornar a viver, mas ele precisa soberanamente sofrer da parte de Deus essa ação, mudando o seu coração, e então ele responde a esses chamados. Um exemplo clássico disso, eu recomendo a vocês a leitura das obras de C.S. Lewis. Cresceu na ambiência da igreja anglicana, no século XX. Um cristão nominal, como muitos, frequentam a igreja, se familiarizam com a linguagem, com a liturgia, com as canções, com a dinâmica, mas, como Deus não tem netos, quem não passa pela experiência do novo nascimento não é filho de Deus, no sentido de receber os benefícios do unigênito Filho de Deus, que é Cristo. Nós somos adotados nessa família. De modo que, então, C.S. Lewis, aos 15 anos, literalmente, diz ele no seu texto, Cristianismo Puro e Simples, ele renega a fé dos seus pais, vai para a academia, se torna um dos grandes professores de literatura na Inglaterra, em Oxford, e fica nessa condição, refratário, impenitente, confessando ser ateu, não querendo nada com o evangelho, com o cristianismo, nada que essa linguagem era atraente a ele. Até que ele mesmo diz, fui surpreendido pela alegria. Esse é o título da sua autobiografia, surpreendido pela alegria. E ele então registra o seguinte: me rendi e admiti que Deus era Deus, me ajoelhei e pela primeira vez orei. Mas à frente ele diz, eu acredito no cristianismo, no evangelho, como acredito que o sol nasce todo dia, não apenas porque eu vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. Em outras palavras, aquele homem cego, percebam, inteligente, mas ignorante, cego espiritualmente, quando ele sofre essa operação por meio da palavra, quando ele passa pela experiência do nascimento, uma mudança acontece. Como nós vamos ver, há evidências dessas mudanças. Mas uma primeira evidência é que agora o cego
é colocado nele lentes pelas quais ele consegue enxergar a realidade, não mais como alguém que vê nublado, mas com nitidez, que consegue ver as cores. Então ele diz, olha, eu acredito no cristianismo, não apenas porque eu estou vendo o sol, mas é porque através dele eu enxergo todas as coisas. Ele encontrou sentido, se tornou um dos grandes autores do século passado. Ainda hoje suas obras são publicadas no mundo inteiro. Uma quarta pergunta: quanto custa essa cirurgia? Há um paradoxo aqui. Custa tudo e é de graça. Custa tudo para Deus, mas não custa nada para o homem. É cara e é de graça. É cara para Deus porque só havia uma maneira de reconciliar os homens consigo mesmo. A vileza, a tirania, a escravidão, o odor da morte, do pecado, fica evidente na cruz. Se houvesse outra maneira de salvar pecadores, Deus lançaria a mão dela, mas não havia. Quando Deus criou o mundo, diz a narrativa bíblica que Ele fez todas as coisas pelo poder da sua palavra, ex nihilo, a partir do nada. Haja luz e houve luz. Um comando e as coisas surgiam. Mas para perdoar pecadores, Deus não poderia dizer, haja perdão. Deus não poderia manter seu amor e a sua justiça. Como um juiz pode liberar um criminoso e manter a sua reputação de justo? Deus não poderia perdoar. De modo que o perdão é um problema para Deus, um problema que Ele resolve, e só Ele resolve. Como é que Deus faz então para salvar pecadores? Ele envia o seu Filho, o Verbo eterno, que se torna gente na história, carne e osso como eu e você, que vive de modo integral e perfeito a lei, e num determinado momento da história, começa a exercer seu ministério público, até que chega o momento singular, que estamos celebrando nesses dias, a Páscoa. A Páscoa já havia sido encenada como um tipo no Antigo Testamento. O passar por cima, o pechar, quando o sangue do cordeiro sobre os umbrais das portas dos filhos de Israel no Egito, evitava então o anjo da morte. Então Cristo é para nós esse cordeiro que nos livra da ira divina, da justa e merecida ira de Deus, que nos tira do cativeiro do pecado, que quebra as algemas de Satanás sobre nós, que nos liberta da tirania deste mundo que jaz no maligno. Percebam, tudo isso apontando para a obra de Cristo. Custou caro. No Getsêmani, suando sangue, ele diz, a minha alma está profundamente triste até a morte. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Que é o cálice? Não são os pregos, não são os chicotes, não é a coroa de espinhos, não é a humilhação pública. O cálice que Cristo temia era a condenação, era a ira de Deus, a figura do cálice dele beber, sorver a última gota do juízo de Deus de todos nós. Então o que levou Cristo primariamente a morrer na cruz não foi as torturas físicas, não foram as torturas físicas, mas a ira divina. Tanto é que eles ficaram surpresos porque ele foi crucificado às 9 da manhã e às 15 horas estava morto. Já está morto. Há relatos de pessoas padecendo 72 horas, uma semana, dependendo da crueldade do algoz. Algumas vezes quebrava-se as pernas para que o indivíduo pudesse morrer asfixiado num ato de misericórdia. Mas por que Cristo morreu num intervalo tão curto de tempo? Porque a causa primária da morte de Cristo é porque ele estava carregando o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado, a ira divina. Deus meu, por que me desamparaste? Um único momento em que o pai vira as costas para o seu filho, vira o rosto para o seu filho. Então custou muito caro a Deus, mas a boa notícia é que embora tenha custado tudo para Deus, não custa nada para nós. É gratuito,
gratuitamente no amado. Sois salvos mediante a fé pela graça. Graça. E Paulo, escrevendo a Tito, diz: mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados. Ouçam, não é pelos atos de justiça que vocês praticam. Boas obras têm o seu valor, veremos isso. Mas a salvação não é conquistada, é recebida. É como um mendigo que abre a mão e recebe um dom, um presente. Por isso que a evangelização é basicamente isso, um mendigo ensinando a outro onde encontrar pão. Graça de Deus. Por isso Paulo diz: mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador do seu Espírito e derramou sobre nós abundantemente, generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, reitero, custou tudo para Deus, mas não custou nada para nós, porque recebemos de graça. Não é pelo esforço, não é pelas obras, por melhores que sejam, ou como diz o hino no cantor cristão, orações não salvam, obras não salvam, votos não salvam, nada que o homem pode fazer é capaz de salvá-lo, senão e exclusivamente a graça de Deus, somente pela graça, mediante a fé. Um pregador, reputado por muitos como um dos maiores da história, o George Whitefield, ilustrando isso, dizia: é mais fácil um homem chegar à lua numa corda de areia do que salvar a si mesmo por suas obras. Por isso é uma marca distintiva da igreja genuinamente evangélica. Evangélica de abraçar o evangelho. Somos salvos pela graça somente, pela graça de Cristo. Para citar mais uma vez esse precioso documento da nossa fé, a Confissão de Fé de New Hampshire, o John Newton Brown resumiu no artigo 4, que leva o título Do Caminho da Salvação. Cremos que a salvação de pecadores é totalmente de graça, através do ofício mediador do Filho de Deus, que pelo decreto do Pai, livremente, tomou sobre si a nossa natureza, mas sem pecado. Honrou a lei divina pela sua obediência pessoal, que tendo ressuscitado da morte, ele está agora entronizado no céu e unido em sua maravilhosa pessoa às mais tenras simpatias com as divinas perfeições. Ele é de todos os modos qualificado para ser um Salvador adequado, compassivo e todo suficiente. Cristo e somente Cristo. Pelo que Ele é, pelo que Ele fez, é o nosso único e suficiente Salvador. Vocês ouviram a pergunta que foi feita aos candidatos? Não é um protocolo, é uma herança credal. Você crê que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador? Sim. Único, porque ele não partilha isso com ninguém. Não partilha com Paulo, não partilha com Pedro, não partilha com Maria, com Moisés, com Isaías. Só Cristo salva. Por isso ele é suficiente. Não precisa de mim nem de você, ele é suficiente. E por fim, a última pergunta. Quais são os resultados dessa cirurgia? A vida transformada. A vida transformada. Então o evangelho não é um sistema que você abraça como abraça um código doutrinal e ético. Envolve doutrina, envolve ética. Mas é fundamentalmente o poder de Deus transformando a nossa natureza, fazendo uma operação extraordinária na nossa vida. Razão pela qual, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, é um texto belíssimo que diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Aos Romanos, falando sobre a importância de morrer para o pecado e viver para Deus, ele disse: andemos nós em novidade de vida. E embora algumas dessas mudanças sejam gradativas, o comportamento muda porque o coração foi transformado. Então percebam, há uma mudança aqui. Você pode, pela força da lei e por outras forças mais, mudar comportamentos errados. Quem é pai e mãe aqui sabe disso. A disciplina, o tom da voz. Crianças mudam
comportamentos. Homens mudam comportamento pela força. Mas se o coração não for transformado, na primeira oportunidade, ele volta às práticas antigas. A mudança que é operada em nós começa no coração, e é por isso que são mudanças substanciais, porque elas não são mudanças circunstanciais, são mudanças que de fato aconteceram a partir de uma obra interna. É por isso que Jesus disse, Tiago vai nessa mesma direção, uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Uma figueira não pode dar manga. É pelos frutos que se conhece a árvore, disse nosso Senhor. Portanto, essas mudanças vão acontecendo como resultado dessa operação que aconteceu no coração. E é processual, como a vereda do justo, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu queria apenas listar aqui para vocês algumas dessas mudanças que precisam estar na nossa vida. Como pastor, posso dizer para vocês com tranquilidade, tendo a Deus como testemunha. Essa obra não está completa em mim. Há nódoas, há vícios, há fraquezas. Nós não somos ainda o que um dia seremos. Mas nós estamos num processo, e no futuro, Cristo olhará o fruto do penoso trabalho de sua obra e ficará satisfeito. Ele vai completar a boa obra que começou na nossa vida. E quais são as evidências de que você é salvo, de que você passou pela regeneração? Aqui os nossos irmãos foram batizados. O salvo tem prazer na palavra de Deus. Se você não tem prazer nas Escrituras, só há duas possibilidades. Não são 3, 4 ou 5. Duas possibilidades se você não tem prazer nas Escrituras. Ou você não nasceu de novo, ou você está doente. Uma característica de uma pessoa enferma, entre outras coisas, é a falta de apetite. Há uma anomalia biológica, orgânica, que a indispõe a alimentar-se. Então, se você não tem fome da palavra, acenda a luz, está doente. Ou, o que é pior, talvez você não tenha nascido de novo. É diferente de frequentar uma igreja, é diferente de exercer uma função na igreja, é diferente de ter amigos na igreja, é diferente de ter simpatia pela fé. Isso está escrito de modo muito claro na tradição judaico-cristã. No capítulo 1, no portal de abertura do Saltério, Salmo 1 diz: o justo tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O ímpio é escarnecedor, zombador, despreza, zomba, escarnece, mas o salvo mudou a relação com as Escrituras Sagradas. E mesmo aquele crente limitado, como tantos na história, como tantos ainda hoje, sem acesso à boa educação, por vezes sem saber ler e escrever, mas que abraça o livro, e que quando ouve a palavra de Deus, aquilo é como mel na sua boca. Mudou a relação com a Escritura. Salvo tem prazer na palavra de Deus. O salvo tem vida de oração com Deus. Deus enviou Ananias ao encontro de Saulo, cego, na rua direita, esperando ali saber o que ia acontecer, impactado pelo Cristo ressurreto no caminho de Damasco. E quando Ananias, no primeiro momento reticente, mas em obediência ao Senhor, vai ao encontro de Saulo, quando abre a porta, qual é a primeira palavra que Ananias transmite a Saulo? Irmão Saulo. O perseguidor agora é um irmão, foi transformado. E o texto diz que ele estava orando. Uma pessoa nascida do Espírito aprende a falar com Deus. Assim como o ato de respirar é um sinal de vida, a oração é um indicativo do novo nascimento. Isso não tem a ver com quantidade de tempo. Os pagãos, por muito falar, não serão ouvidos, disse Jesus. Não é pelo muito falar. Há uma diferença entre a oração cristã e as ladainhas. Mas percebam, orar, falar com Deus, é um sinal de que a vida ali está respirando. A oração é o oxigênio da fé. E mais, o salvo tem conduta exemplar diante de Deus e dos homens. Jesus disse que o comportamento do homem é fruto do seu coração. Portanto, tem que haver um antes e um depois. Percebam? Causa e efeito. As obras não causam a sua salvação. Não é a raiz
Obra não é raiz da salvação, é fruto. Então precisa o indivíduo dar sinais de que mudou, nasceu de novo. Conduta moral ética. Nós somos chamados a ser luz em um mundo em trevas, luzeiros em um mundo trevoso, andar em novidade de vida. O salvo adora a Deus na beleza da sua santidade, e essa adoração, né, que é mais do que cantar, essa consciência da grandeza, da glória de Deus, o propósito eterno pelo qual fomos criados, é a maior alegria do salvo. Evangelização vai terminar, escola bíblica vai terminar, mas a adoração é a nossa vocação eterna, o fim último para o qual nós somos criados, adorar a Deus e nos regozijar na sua beleza. Então, adoração, sinal do novo nascimento. O salvo mantém comunhão com o povo de Deus. Esse é o quinto sinal. Não existe a possibilidade de estar em Cristo e desconectado da igreja. Que anomalia é essa? Se nós víssemos, por exemplo, agora, ao sair daqui desse espaço, um corpo passando sem a cabeça, estranho. Não existe tal coisa. Há uma unidade orgânica entre a cabeça e o corpo. Não pode haver a cabeça sem o corpo, nem o corpo sem a cabeça. De modo que quem é regenerado, quem está conectado a Cristo, que é a cabeça, está conectado ao seu corpo, que é a igreja. Você não pode ter Deus como pai, se não tem a igreja como mãe, disse Cipriano, Calvino, os grandes teólogos da igreja antiga, apontando para isso, essa relação. E vejam quantos testemunhos nessa direção, gente que não suportava a igreja. Cegas, iludidas, envaidecidas, cristianismo, igreja, isso aí para pobre, ignorante, gente que não teve acesso à cultura, está assim de europeu, caminhando para o inferno com seus diplomas ostentantes no pescoço, perdendo o sentido da vida. Então percebam, se você é nascido de novo, avalie esses elementos todos, em particular esse, sua relação com a igreja, com o povo de Deus. Quem é nascido dele, ama, diz João, aqueles que são gerados por ele. Aprenda a amar a igreja de Cristo. Seja um diligente trabalhador na seara do Senhor. A gente está tão envolvido nas coisas deste mundo. Essa pandemia é terrível, é ruim, e temos que orar para ela terminar. Não devemos orar para ela ser prolongada. Pelo contrário, Senhor, traz refrigério, chega, tem misericórdia. Mas até ela passar, não a desperdice. No primeiro momento, naquele susto do ano passado, percebam o que aconteceu. Fomos parados, nós que estávamos sempre no frenesi, barulho, multidão e pressa, parados e colocados diante do que tem mais valor. Em casa, com a família, com a palavra. Muita gente foi reconciliada, muita gente teve a sua fé revitalizada, parou para pensar sobre o que de fato é importante. Quanta gente, com todos os recursos, viu a vida escoar pelos dedos. Profissionais de saúde, médicos perderam a vida. Homens, mulheres, com todos os recursos à disposição, perderam a vida. Porque a vida, meus irmãos, de fato é uma neblina que cedo passa. Portanto, seja diligente. Tudo que você tem, tudo que você é, são dádivas de Deus, para glorificar a Ele, para o seu benefício, em alguma medida também, mas também para servir. E existem esferas nas quais podemos servir. A esfera da criação, seja um perfeito, no sentido de excelente, profissional, sirva as pessoas, mas também aprenda a servir no contexto, na esfera da redenção. Quais são os talentos que Deus te deu para a edificação da igreja? Nesse contexto da pós-modernidade, nós somos, num processo muito sutil, talvez, levados àquela mentalidade do consumista, do consumidor. Vem a igreja consumir um produto. Até domingo que vem, se der. E a pergunta é, quais são os dons e talentos que eu tenho usado para abençoar seus irmãos? Todos nós temos dons e talentos. Alguns são perceptíveis, visíveis, outros nem tanto, mas na metáfora do corpo, não há nenhuma parte que não tenha utilidade. E quem distribui os dons e talentos, quem faz essa distribuição orgânica
dos membros do corpo é o Senhor. Os dons são distribuídos pelo Espírito dele. Portanto, eu quero te encorajar, encontre o seu lugar na seara, se apresente para o serviço. Você vai descobrir que não há coisa melhor, embora tenha suas inerentes dificuldades, não há coisa melhor do que servir ao Senhor. E eu encerro falando do último ponto. O salvo é alguém que tem amor por Deus e alegria em Cristo. E por que deixei para falar isso por último? Porque na história da teologia cristã, essas são as duas evidências mais fortes do novo nascimento: amor por Deus e alegria por Cristo. Afeição por Deus. Deus não é uma energia, Deus é uma pessoa. Você não pode vê-lo ainda, mas Deus é uma pessoa com a qual nos relacionamos por meio do seu Filho, assistidos pelo seu Espírito. E à medida que o conhecemos, como? Através da sua palavra, ele se revelou em sua palavra primariamente, mais encantados, mais fascinados, mais embevecidos por sua beleza, seu caráter, seus atributos, seu poder ficamos. Um entardecer, um céu estrelado, um pôr do sol no arpoador, o Criador dando as suas digitais. Isso deve nos levar a maior afeição por Ele. E alegria em Cristo, porque só o conhecemos, porque Cristo revelou sua face. Ninguém jamais viu a Deus. O seu Filho é quem o revelou. Senhor, mostra-nos o Pai, disse Filipe. Ué, há tanto tempo estou convosco. Quem vê a mim vê o Pai. Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Cristo é a estampa de Deus. Portanto, à medida que nós o conhecemos, mais o amaremos, mais nos alegraremos no Senhor. Eu comecei lendo o livro de Ezequiel e eu quero ler mais uma vez, só que numa versão que a gente chama de paráfrase, versão viva. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Que o Senhor nos abençoe, que cada um de nós tenha plena convicção e haja muitas evidências que passamos por essa experiência. Os nossos irmãos, a nossa palavra de encorajamento: permaneçam no Evangelho. Não olhem para trás, permaneçam no Evangelho. Abracem a Cristo, amem a Cristo. Falta muito pouco para nós todos atravessarmos o rio e vermos face a face o Cristo crucificado e ressurreto. E como será doce e prazeroso ouvir: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está destinado antes da fundação do mundo. E agradecê-lo, porque não foi a nossa esperteza, não foi a nossa capacidade, não foram as nossas obras, mas a sua graça inexplicável, bendita e maravilhosa, que nos tocou, que nos encontrou, que nos achou, que nos chamou para si, e nos salvou e nos colocou, junto com outros irmãos, na mesma direção, até a eternidade. Glória a Deus por isso. Vamos orar, agradecendo a Deus pela bênção da regeneração. Nosso Deus e Pai, mais uma vez, tal como o apóstolo Pedro na sua primeira carta, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança. Senhor, nosso coração era pedra, refratário, inclinado para o mal, hostil ao Senhor, mas fomos tocados pelo Teu Espírito, através da pregação do Evangelho. E aqui nós estamos professando a nossa fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Senhor Deus, sustenta-nos no Evangelho. Que não haja ninguém aqui, Senhor, duvidoso quanto ao seu estado espiritual, mas que tenha plena convicção: eu passei por essa experiência. Eu recebi o dom de um novo coração, uma nova vida. E que a nossa maneira de viver possa testemunhar, testificar da autenticidade a essa experiência que o Teu Espírito operou em nós. Uma experiência ilustrada no batismo: morte para o pecado, nova vida para o Senhor. Nós mais uma vez nos alegramos pela vida desses nossos irmãos. E mais uma vez rogamos por eles, que sejam preservados, guardados sob o Teu poder, Senhor.
e que o Senhor mesmo possa completar a boa obra que começou na vida deles. A Ti seja a honra, a glória e o louvor, hoje e sempre. Amém. Vamos ficar em... Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.